Olá, meu nome é Antônio Arruda. Nós somos do Departamento de Divulgação do Centro Espírita Nova Luz, localizado na cidade de Belo Horizonte. Estamos prosseguindo com o estudo do nosso livro O Principiante Espírita. Importante esse livro para quem está começando na doutrina, não conhece ainda. Você que está nos acompanhando desde o princípio dos nossos episódios, deve ter observado que no último episódio nós falamos basicamente sobre a constituição do ser humano, a nossa constituição. O que nós somos. E nós falamos sobre a nossa individualidade espiritual, onde está a nossa essência. Essa essência que é imortal. Essa essência que não depende necessariamente de um corpo físico para existir. Essa essência que já tem um corpo perispiritual, imortal, e que sobrevive ao decesso do corpo físico. Portanto, nós somos espíritos imortais, possuímos a nossa essência espiritual, temos um corpo perispiritual, um corpo semifluídico, invisível para nós encarnados, mas para os irmãos que já se encontram na espiritualidade, né? Bem entre aspas, no outro lado, eles conseguem se ver, interagir entre si e tal, e enxergam o corpo perispiritual como nós enxergamos o corpo físico aqui. São perceptíveis, são tocáveis. Essa interação entre os espíritos se dá através da materialização, também em aspas, do espírito através do corpo perispiritual. Agora, nós temos o corpo físico, esse sim, materializado, sem aspas. É o nosso corpo de carne, é o nosso corpo de matéria densa, que é constituído a partir da matéria-prima oferecida por este planeta. Assim como o corpo perispiritual, que também é formado com a matéria-prima que o próprio planeta oferece. Então, o perispírito de um ser encarnado na Terra é diferente de um perispírito de um ser, de um espírito encarnado em Júpiter, que nós sabemos que é o planeta mais evoluído, com certeza. Por ser mais evoluído, tudo é mais sutil. Então, o perispírito será mais sutil, assim como o corpo físico daqueles que lá residem será mais sutil. Portanto, revestidos de corpos materiais, os espíritos constituem a humanidade, ou mundo corpóreo visível. Despojado desses corpos, constitui o mundo espiritual ou invisível. Este enche o espaço. Vivemos em seu meio, sem disso nos apercebermos, assim como vivemos no mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos antes que tivesse sido inventado o microscópio. Essa comparação é interessante. Nós estamos nos acotovelando diuturnamente com os nossos irmãozinhos desencarnados e não os vemos. Mas nós convivemos com tantos micro-organismos que estão conosco o tempo todo e nós não os vemos. Então é fácil a gente entender, não é tudo que a gente vê, né? Nós estamos o tempo todo respirando. Alguém está enxergando o ar? Não enxergamos o ar. Nós sabemos que ele existe através da manifestação dele. Não é diferente com os espíritos. Nós não enxergamos porque eles se encontram sem o corpo físico. E para que os olhos são o quê? São as lentes pelas quais nós enxergamos aquilo que é material. O nosso olho humano, o que ele é? Ele é um instrumento de percepção da visão de corpos materiais. Se os nossos olhos são instrumentos de percepção de visão de corpos materiais, é evidente que nós não vamos enxergar corpos espirituais.
perispíritos com esses olhos. Ah, mas e os médiuns quando enxergam? Não enxergam com esses olhos. Existem médiuns cegos que veem perfeitamente os espíritos. E os médiuns com os olhos fechados veem os espíritos da mesma forma. Então, quando médiuns veem os espíritos, eles estão enxergando o corpo perispiritual, o corpo semifluídico, que nós não enxergamos com esses olhos. Assim, os espíritos, eles não são abstratos. Não são uma nuvenzinha, uma fumacinha. Não são seres abstratos, vagos e indefinidos, mas concretos e circunscritos. E só lhes falta a faculdade de serem vistos, para que sejam semelhantes aos homens. Disso decorre que, se de momento fosse levantado o véu que nos oculta, constituiriam eles uma população em redor de nós. Ou seja, se nós conseguíssemos enxergar os espíritos que estão aqui entre nós veríamos uma verdadeira multidão de espíritos, literalmente falando, se acotovelando conosco, porque a espiritualidade nos informa que os espíritos encarnados nesse orbe terrestre são em 3 vezes o número dos encarnados. Se a Terra hoje tem uma população aproximada de 8 bilhões de habitantes, 3 vezes 8 é 24. Teríamos aí 24 bilhões de espíritos desencarnados se acotovelando conosco, literalmente. Sim, é assim que é. Os amigos espirituais, os benfeitores espirituais nos informam isso o tempo todo. Possuem todas as percepções que tinham na Terra, mas em grau mais alto. Ou seja, quando o espírito perde o corpo de carne, através do corpo perispiritual, ele consegue ter uma percepção mais ampla de tudo que o cerca. Então, ele possui todas as percepções que nós temos aqui, enquanto encarnados, porém, num grau mais alto, mais abrangente, pois suas facilidades não se acham amortecidas pela matéria. É o que acontece com o espírito encarnado. Nós temos aqui 5 sentidos, não é isso? Visão, audição, tato, olfato, paladar, e nós dependemos desses 5 sensores, desses 5 sentidos, para interagirmos entre nós. Quando o corpo se vai, o espírito não precisa mais disso. Então, o corpo físico ele não mais limita, ele não mais amortece essa percepção do espírito. Os espíritos, então, nessa condição, eles têm sensações que desconhecemos. Veem e ouvem coisas que os nossos limitados sentidos nem veem e nem ouvem. Ah, mas isso é muito estranho. Não, não é estranho. Nós temos aqui, entre seres encarnados conosco, seres que ouvem e veem coisa que nós humanos não vemos. Animais. Morcego, por exemplo. O morcego não enxerga. Ele se guia exclusivamente por sons que ele emite. Um sonarzinho. Ele tem um sonarzinho. Igualzinho submarino. Ele emite um som. O som, quando bate em algum obstáculo e volta para ele, ele capta esse som e ele diz, olha, ali tem um obstáculo, não posso ir. Ele está o tempo todo emitindo esse som, mas a gente não ouve. A percepção dos cães, por exemplo, em termos de olfato, em termos de audição, é muito diferente, é muito superior à nossa. Dos gatos, dos animais, né? Dos animais em gerais. Eles desenvolvem muito esses sentidos. Por quê? Para a vivência deles, para a sobrevivência deles, na situação em que eles se encontram, ele precisa que esses sentidos sejam mais desenvolvidos. E a gente observa isso até entre os homens. Por exemplo, quando uma pessoa perde a visão, a gente fica surpreso de ver a quantidade de coisas que eles conseguem fazer, porque perdeu a visão, mas desenvolveu mais outros sentidos, tem mais percepção no que tange a tato, audição, olfato. Então a gente já presencia essa diferença, né? Essa variedade, essa diversidade de níveis de percepção. Então não é difícil entender que quando o corpo não está mais presente, o espírito desenvolve essa percepção. Na verdade, não é nem questão de desenvolver, não. Ele já possui essa percepção embaçada pelo corpo físico. Não há mais o corpo físico para embaçar,
Então as coisas ficam mais claras. Então, assim, aquilo que nós poderíamos esconder durante a vida terrena, não mais o poderemos após a sua desencarnação. Aqui tem uma questão que a gente precisa ficar atento, não é isso mesmo? Quanta coisa a gente faz e que a gente esconde, que a gente não gostaria que o outro soubesse, né? Principalmente as coisas erradas que a gente faz. As coisas que a gente não quer que as pessoas saibam que a gente faz aquilo, porque terão uma outra impressão a nosso respeito, né? Nós vivemos papéis diferentes na sociedade. E normalmente, na sociedade, nós vestimos um personagem que é bonzinho, não tem defeito, não é isso? Sorridente para todo mundo, educado, prestativo. Mas no particular a gente sabe que não somos 100% assim. A gente consegue esconder essa diferença enquanto encarnados, mas desencarnados isso fica transparente. Não é isso? Nós vamos avançar com essa temática, nós vamos avançar falando mais sobre essas características dos espíritos na condição de encarnado e na condição de desencarnado. Por hoje nós ficamos por aqui, não nos esquecendo nunca daquele recadinho padrão, né? Curte aí, recomenda a gente para os amigos, faça a inscrição no canal para valorizar aqui o nosso trabalho de divulgação. Até o próximo episódio.